Se você planejou algo importante e não fez absolutamente nada a respeito, saiba que isso não é preguiça. Existe um ciclo neurológico acontecendo dentro do seu cérebro que impede você de executar. Nesse vídeo eu vou te explicar como ele funciona e como que você pode quebrar esse ciclo. O verdadeiro problema não é a gestão do tempo. O pesquisador Tim Peace ele passou as últimas décadas estudando por que as pessoas não fazem o que elas prometem para elas mesmas. E a conclusão foi direta e simples. Procrastinação não é um problema de gestão de tempo, mas sim um problema de regulação emocional. E ele vai funcionar assim: quando você tem algo importante para fazer, iniciar um projeto, enviar uma proposta, fazer uma reunião difícil, e você pensa em realmente fazer isso, o seu cérebro ele gera uma emoção negativa. Ele pode ser dúvida, pode ser sobrecarga, ansiedade, pode ser um medo de que o resultado não vai ser bom o suficiente. E o seu cérebro ele não tolera emoções negativas, então ele foge. Você começa a organizar arquivos, responde e-mails irrelevantes, abre o celular e de repente aquela sensação de peso, ela vai embora e você sente aquele alívio. Esse alívio, por si só, ele já é uma recompensa. Na psicologia comportamental, comportamentos que são recompensados, eles vão se repetir. E aí o seu cérebro, ele aprende que se eu evitar uma tarefa difícil, eu ganho um alívio imediato. E começa a fazer isso automaticamente. Toda vez que você se depara com algo realmente desafiador, o padrão é evitar. Isso cria o que chamamos de loop de evitação. Você tem uma tarefa difícil, essa tarefa difícil vai gerar uma emoção negativa, vai gerar uma evitação, logo você vai ter um alívio, todo esse ciclo ele vai se repetir. Então toda vez que você enfrenta algo difícil, você vai ter dois sistemas se disputando o controle. O primeiro é a amígdala, o sistema que funciona como um alarme no seu cérebro. Então ele vai ser responsável ali por detectar as ameaças. Se uma tarefa ela parece ser difícil demais, a amígdala vai tratar isso como uma tarefa perigosa, um perigo real. Então o sinal que ela manda é: não faça isso, fica longe disso, é melhor você evitar. O segundo ele vai ser o córtex, que é a parte que faz você agir de fato. Então ele vai receber o sinal de medo da amígdala, ele vai desativar esse sinal quando necessário e vai te empurrar para a ação. E aí quando você procrastina, a amígdala está vencendo. O seu cérebro emocional ele vai se sobrepor ao racional e você acaba fugindo da tarefa. Mas aí vem uma notícia negativa, que cada vez que você passa por esse loop de evitação, você fisicamente acaba fortalecendo esse circuito neural de procrastinação. E como a gente bem entende, tudo aquilo que você repete, você acaba se tornando. O circuito de procrastinação ele acaba ficando mais rápido, mais automático, e o circuito da disciplina ele vai enfraquecendo. Da mesma forma de um músculo que você acaba parando de usar, o músculo atrofia. E qual que é a solução para isso? A solução é tão simples que isso pode até te irritar. O pesquisador Peace ele passou os últimos 20 anos tentando responder a seguinte pergunta: se o seu cérebro ele se treina para evitar, a gente consegue treinar ele para fazer o oposto? A resposta é sim, e é estranhamente simples. Você precisa apenas começar. Só começar, sem terminar. Sem precisar ter um bom desempenho. Você só precisa iniciar uma tarefa de 5 a 10 minutos sem pensar no resultado. E aí você precisa interromper o loop de evitação. Como que a gente pode aplicar isso na prática? O primeiro passo é você identificar e nomear. Quando você perceber que você está evitando alguma coisa, é bom você parar, pensar: qual que é a emoção que eu estou sentindo agora? É sobrecarga? É ansiedade? É medo de não ser bom o suficiente? Se você apenas nomear a emoção, já é o suficiente para você sair do modo emocional e voltar para o racional. O segundo passo é você transformar a sua tarefa em algo ridiculamente pequeno. Não é para pensar que você vai terminar um projeto inteiro hoje. É melhor você pensar qual que é a menor ação possível para eu avançar minimamente. Não é escrever o relatório inteiro, é abrir o documento e escrever por apenas 10 minutos. Também não é você fazer um treino de 1 hora. É só você calçar o tênis e sair pela porta. E aí, se você começa a praticar esses 10 minutos, ele se torna realmente poderoso. Porque o processo real de executar uma tarefa é quase sempre muito mais fácil do que o peso que você sente antes de começar. O seu cérebro ele não deixa você simplesmente ficar parado. Por isso que ele vai acabar te gerando culpa, que é outra emoção negativa. Então ele vai disfarçar a evitação como produtividade. E o primeiro disfarce que ele vai adotar é o perfeccionismo. As pesquisas mostram, né, que quem é perfeccionista acaba procrastinando mais. O perfeccionismo faz você achar que o resultado ele não vai ser bom o suficiente. Então por isso que você acaba nem começando. E aí você percebe que ele te impede de agir. E dessa forma você nunca fica abaixo das suas próprias expectativas. Até porque você nunca começa. O segundo disfarce é a procrastinação produtiva. Esse daqui provavelmente é o mais perigoso e sutil também. Porque você não está parado no sofá, você está fazendo alguma coisa. Você está pesquisando, reorganizando processos, planejando, assistindo sobre produtividade ao invés de você acabar, de fato, produzindo. O pesquisador Pitt ele chama isso de reparação de humor de curto prazo.
Quando uma tarefa real ela vai gerar uma ansiedade, o cérebro ele diminui essa tarefa para ser algo mais seguro, o que ainda vai dar uma sensação de progresso, mas sem o risco de falhar ou de ser julgado. Então, em vez de você escrever uma proposta, você acaba refinando o template. Em vez de você ligar para um cliente difícil, você acaba reorganizando o CRM. Ao invés de você lançar um produto, você lê mais um livro sobre como lançar produtos. No final das contas, você sente que você está avançando, mas a real é que você não se moveu. E aí é importante você lembrar que você não está evitando a tarefa, você está evitando como acha que vai te fazer sentir. E quando você começa, você percebe que o peso de começar é quase sempre pior do que fazer. E nesse vídeo você aprendeu como que o loop de evitação ele funciona e como o seu cérebro acaba disfarçando e como você também pode quebrá-lo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo para sinalizar que gostou. Até o próximo vídeo e bora acelerar!